Olá, boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui hoje, segunda-feira, dia 23 de outubro de 2017. Hoje teve um acidente aqui numa avenida de São Paulo, 23 de maio. Gente, ninguém chega em lugar nenhum, está um inferno, mas o meu entrevistado chegou. Bom, o assunto hoje, ele é um jornalista que, segundo palavras dele mesmo, escritas agora para a imortalidade, virou fonte, né? Ele hoje é diretor executivo de uma entidade muito importante do setor agro brasileiro. Então eu vou conversar sobre o livro com ele, mas ele é diretor executivo da Citrus BR, congrega as maiores empresas do mundo de esmagamento e exportação de suco concentrado ou não de laranja, Brasil é o maior produtor de laranja. Trata-se do Ibiapaba Neto. Em primeiro lugar, quero agradecer, Ibiapaba, a tua presença aqui. Eu quero te contar uma história. Eu ia te contar antes, mas entrou a vinheta no programa, não deu para contar. Eu não fui atrás, mas era praxe antigamente nos jornais, jornal impresso e tal. Primeiro dia que chegava o Foca é o jornalista em início de carreira. Acho que nem usa isso mais hoje, né? Não sei. Aí falou assim, ele dizia, bom, o que eu vou fazer hoje aqui? Vai lá no quarto andar, pede para o seu Maurício para ele mandar para cá Calandra. Você lembra dessa história? Não, Era essa uma não. peça da Rotativa. E o primeiro dia do jornalista ele ficava o dia inteiro, mandava falar com o Atrás da diretor, calandra. atrás da Calandra. Essa é uma história, e uma que eu me lembro do começo da minha carreira, porque já que o assunto vai ser a notícia relevante, que é o teu livro aqui, do Foca. Uhum. Mandaram o Foca cobrir nos anos 70, era comum, escolas modernas, Uhum. escola, fazer estudo do meio, sabe, estudo Isso do tudo meio. bem. Aham. A molecada saía no ônibus, conhece essa história? Não. Aí mandaram o Foquinha lá, né? Ele foi junto. Foi e tal, passou o dia inteiro lá, voltou, o editor falou, e a matéria? Não tem matéria. Como não tem matéria? Não tem matéria. Ué, você não falou que era para fazer estudo do meio, as crianças iam olhar a árvore? Então, eles foram lá, chegaram no ônibus lá, aí tinham que fazer uma travessia de barco, o barco virou, morreram todos. Não teve história, Não teve não história, teve né? notícia, não era aquela. Bom, gente, bobagem minha da parte, sou capaz de ficar falando meia hora disso. O livro que o Ibiapaba lançou chama-se A Notícia Relevante. Eu hoje de manhã, folheando aqui, falei, olha, o Ibiapaba escolheu um título legal, porque esse título dá para fazer variações. É verdade. Pode ser a notícia irrelevante Também. Tem ou a muita, né? notícia revelante, que revela. É verdade. Nem sei se existe. Bom, em primeiro lugar, por que você escreveu esse livro? Qual é a ideia tua? Você conta pra gente aqui. Bem, Hash, primeiro, obrigado aqui pelo espaço. Sempre um prazer estar aqui com você. Você trouxe livro aí? Trouxe, tem mais dois ali. Ah, vamos dar para os E telespectadores vamos depois. sim. Então fala. E, bem, o que acontece? Logo que eu assumi a Citrus BR, eu já tinha passado por duas posições que são bastante comuns para quem é do ramo de comunicação. A primeira, jornalista, stricto sensu, então, quer dizer, militei tanto como repórter, como editor. Depois eu passei para comunicação corporativa, em que fiz o trabalho realmente de assessoria de imprensa, coordenei contas de diversos clientes, e aí depois eu passei a ser fonte, quer dizer, que é o cara que lida ali no dia a dia, realmente tendo que dar entrevistas para jornais, fazendo o atendimento direto com a imprensa e sendo a cara do setor. Então, quer dizer, é um momento um pouco raro em que você tem um profissional que consegue fazer essas três partes. E logo que eu assumi a Citrus BR, alguns colegas executivos do próprio agronegócio ou de outras áreas começaram a me questionar coisas que para mim eram muito óbvias. Principalmente de como lidar com essa figura que é o jornalista e como lidar com diferentes veículos de comunicação. E aí eu pensei que o que era óbvio para mim e óbvio para nós jornalistas, de repente era algo completamente diferente para quem não é do meio. E aí surgiu a ideia de escrever o livro. Olha, eu li o livro, te falei de um dia para o outro, porque eu sou um leitor, leitor, o work-leitor, né, o workaholic. Como é que seria? Não sei. Então, cento e poucas páginas para mim é um dia. É rapidinho, dá O que para eu ler estou rápido. lendo agora tem 925. Dá para uns 4. Não, um pouquinho mais. Estou lendo em espanhol, está mais devagar. Então, tem por exemplo, eu só não cheguei na fonte. Eu já fui jornalista de jornal e tal.
e fiz corporativo. Fiz, inclusive, para uma entidade anterior a essa do setor da laranja. E eu lidei com o presidente lá, vou dar um exemplo, Claro. Que ele tinha pavor de jornalista. Você está dizendo dessas obviedades para nós, que para eles não é. Sabe como é que eu resolvi isso? Não era coletiva, não era nada disso. Eu convenci esse executivo do setor de suco a almoçar com diretores ou editores de economia, que era o que interessava na época, para ter uma conversa franca completamente off. Não era nada para ser publicado. Era para esclarecer alguns pontos para esses editores, 3 ou 4. Na época, Folha, Estado, JB e Globo, uma coisa assim. Ele topou. Aí levou num restaurante que ele gostava, comeu, conversou com esses jornalistas, eram de confiança, evidentemente, e tornou uma relação tão boa que não precisava mais de mim. Olha como eu sou bonzinho. Porque aí eles passaram a falar diretamente, claro. É uma forma, e você cita várias formas aqui. Sim. Por exemplo, quando você pega o título da notícia relevante, quer dizer, o que é notícia? Você que trabalhou num lado do balcão, do outro lado do balcão. Às vezes tem uma coisa que é notícia para o empresário e para o jornal não, né? Como é que você distingue isso? A tese que eu defendo no livro é que a notícia relevante é toda aquela que tem interesse público. Okay. Porque, no final das contas, o veículo de comunicação ele tem que estar a serviço do público. Então, ele deve fazer essa leitura. O que é interessante para aquela comunidade, para aquele setor, para aquela sociedade, ou para a sociedade como um todo. Então, entender o que é relevante, eu acho que é o primeiro passo. E esse, eu acho que é uma das principais cascas de banana que a gente vê entre executivos em geral. Porque, para eles, às vezes, o negócio com que eles estão lidando é relevante, e de fato é para ele, para um microcosmos, mas, de repente, não é tão relevante ou não se fez mostrar tão relevante a ponto de merecer o destaque que ele gostaria. Então, entender essa dinâmica do que é e o que não é relevante, o que é o que não é notícia, é o primeiro passo para quem ou precisa lidar com a imprensa ou quer lidar com a imprensa, que são duas coisas completamente diferentes. Tem quem precisa, precisa. Quem quer é porque quer. Nem sempre dá ao alcance. Qual o principal pecado? Tem um capítulo que você cita alguns pecados. Não atender não tem jogo, você tem que atender. Você como fonte agora. Eu acredito que não atender é o pior de todos, porque uma vez que você não conta a sua parte da história, você está delegando a outra pessoa contar a sua história. E isso eu acho que é bastante perigoso. Né? Então, acho que não atender é muito complicado. Eu acho que pior do que não atender é só mentir, né? Porque você não realmente, transparência total você tem que ter com o jornalista, e você não pode cair na prática de repente contar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, para ficar um pouco mais bonito, dar aquela levantada. Eu acho que isso é bastante complicado. Então, são os dois pontos que eu acho assim, que merecem bastante atenção. Agora, por exemplo, não mentir, não estou me lembrando se você fala isso aqui. Não mentir, eu concordo com você. Agora, não responder alguma coisa, dizer que não pode... Isso você pode fazer, não pode? Pode, claro, assim, até porque você não tem obrigação de ter resposta para tudo. Às vezes aquela resposta, simplesmente ela não está acessível, ela não está pronta. Às vezes ela depende de outras situações para que ela venha à tona. Agora você não pode deixar de atender, você não pode deixar de dar um retorno. Acho que é muito ruim quando uma pessoa, empresa ou setor, ela simplesmente fala, olha, eu não vou responder isso, e não tem resposta. Indica alguém, às vezes você tem uma outra, olha, eu não posso te atender nisso, mas tem associação que pode atender isso para você, ou você pode procurar determinada fonte que de repente tem mais informação do que isso e eu não tenho. Então acho que você sempre tem que ajudar o jornalista a fazer o melhor trabalho dele, e isso acho que é fundamental. Se você ajuda o jornalista, eu acredito que você tem mais chance de ver aquelas mensagens que você considera importante sendo veiculadas. A partir do momento que você abre mão disso, é muito difícil você pensar que a sua mensagem vai ser veiculada de alguma forma. O que o Ibiapava fala aqui no livro, que é a verdade mais absoluta, se você não atende alguém, ou não dá, alguém vai te atender, alguém ocupa espaço. Você não fala tem a isso menor aqui. dúvida. Vamos no intervalinho, a gente já volta já. Eu ia fazer outra brincadeira com ele, mas depois do intervalo eu falo. Conta antes.
Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto hoje é esse livro aqui do Ibiapaba. Chama A Notícia Relevante. Ele fala das relações entre empresa e imprensa, de como funcionam um pouco as coisas da imprensa, como se relacionar e tal. Então eu estava contando para o Ibiapaba, não deu tempo de contar tudo no intervalo. Eu tinha um fato, que tinha prazo de validade, óbvio, e aí entrou a assessoria de imprensa, porque eu lembro que você escreveu aqui, se eu não me engano, o capítulo da assessoria de imprensa é o mal necessário. Mal necessário, É uma sem pergunta, né? Entrou a assessoria no meio, eu falei direto com a fonte, tá? Que é o cara que cuidava do assunto que eu queria falar. Ele falou, ó, resto não posso, ter que passar pela assessoria. Aí foi para a assessoria, marcaram para o dia 9 de outubro, eu estava bom, eu acho que eu falei dia 5, dia 6 com a assessoria. Aí na sexta-feira, antes do dia 9, jogaram para o dia 23 de outubro. E aí no dia, um pouco antes do dia 23, falaram que não podia, se podia ficar para novembro. Quer dizer, a notícia não era exatamente factual, mas também não podia falar dela no ano que vem, tá certo? Sem dúvida. Esse tipo de coisa a assessoria não tem. Eu já fui assessor, talvez até volte a ser. Não tem essa sensibilidade. O cara que é da assessoria não tem que sentir o tempo, sei lá, você dá uns exemplos aqui, mesmo na área acho que de suco, muito interessante, de coisa que você resolveu desse jeito que você está falando, olha, até agora não tem, mas vai ter daqui a pouco. Hoje em dia não tem mais esse feeling. Eu tenho a impressão que a questão das assessorias de imprensa, elas se tornaram, em sua grande maioria, empresas muito grandes, organizações realmente que concentram até um determinado poder, porque às vezes elas são donas quase que de setores inteiros da comunicação, então elas acabam destinando, priorizando determinados veículos em detrimento de outros. Eu acho isso um absurdo, porque quem deve dizer qual que é a prioridade do veículo, do público, é a pessoa, é a empresa, o setor, é o executivo e não a assessoria de imprensa. Então, eu tenho a impressão que boa parte das fontes, executivos, eles não sabem o que eles perdem à medida que eles delegam para a assessoria de imprensa a prerrogativa de decidir pelo o que vai ser dito com eles, com quem vai ser dito. Claro, a assessoria de imprensa ela é consultiva, ela deve dar um menu de opções para o cliente e não fazer esse jogo de priorizar veículo A, B ou C, ou de simplesmente colocar qualquer veículo de comunicação que seja para esperar um mês, que é uma coisa que beira a falta de respeito. Então eu acho bastante complicada essa relação. Como é que você faz, por exemplo, na relação entre sair em tal veículo ou sair em tal veículo? Tem essa... Dá para fazer essa peninha? Não, esse veículo aqui não é muito importante, esse é mais. Não, eu acho que é o contrário, Hash, na verdade, porque eu acho que vai muito de você entender o foco do veículo. Uma coisa que eu sempre costumo dizer é o seguinte, as fontes, quando elas vão conversar com um jornalista, elas estão muito preocupadas em falar sobre suas questões e muito pouco preocupadas em ouvir o que vem do jornalista. E a minha proposta é que ouça um pouco mais. Pergunta para o jornalista, escuta, o que está no radar do seu veículo? O que está no radar da sua editoria, da sua reportagem? Qual que é a matéria-prima que você está procurando? Porque às vezes o que parece óbvio não é tão óbvio assim e você consegue entender melhores cortes para determinados veículos. E às vezes simplesmente a matéria que você sonha num determinado veículo é simplesmente impossível, porque não está dentro daquela linha editorial. Então, entender o veículo é o primeiro passo para quem quer ter um relacionamento saudável com a mídia e não tentar uma matéria que seja impossível ou que nunca foi publicada num veículo A, B ou C. Então, isso é uma questão que eu estresso bastante com quem se consulta comigo nesse sentido. Olha, tenta entender um pouco mais. Pergunta. Eu acho que não custa nada e o resultado normalmente é bem positivo. Bom, eu nunca fui convidado para uma coletiva, que é o outro caroço na minha garganta aqui, pelo Ibiapaba, né? Não sei se ele gosta ou não gosta. Mas você já foi convidado para a coletiva que algum jornal dá notícia um dia antes? Já, diversas vezes no meu tempo de jornalista e era
horrível, quer dizer, você é convidado para uma coletiva que, quer dizer, subentende-se coletiva que uma informação será dada coletivamente para todos ao mesmo tempo, para que não haja benefício de A, B ou C. E às vezes quando você chegava na coletiva, estava lá um, enfim, veículo A, B ou C, já tinha dado a matéria e você, enfim, estava lá fazendo praticamente número, Isso, né? tomando café e água. Praticamente uma coisa meio folclórica, assim, então é totalmente desagradável. Eu sou contra as coletivas, salvo casos muito específicos, porque no final das contas, hoje em dia, na correria das redações, você vai relegar a sua notícia a um espaço, um registro. Talvez seja mais interessante você, em vez de fazer uma coletiva, chamar um grupo pequeno de veículos de comunicação ou estressar um ponto daquele assunto com algum veículo específico e aí depois você dá outros cortes para outros veículos e assim você consegue um aproveitamento melhor daquilo que você está tentando divulgar. E não uma coletiva que vai... Outra coisa também que a coletiva ela é muito sujeita a erro, porque como a informação ela tem que ser dada rapidamente, as pessoas acabam fazendo isso de maneira muito veloz e acabam saindo mais erro do que necessário. E a coletiva é muito engraçado. Eu quero falar um pouco daqueles gráficos que você tem aqui numa parte do livro, mas no outro bloco a gente fala. E agora a coletiva online, que os caras... O cara está falando, ele já está digitando, já está saindo no tempo real. Pois é. Eu sou jornalista de um tempo que eu checava a informação, não era assim. A gente vive no tempo do jornalismo declaratório, né, que é uma maldição, né, quer dizer, fulano diz que, não importa se é verdade ou não. Então isso é uma coisa que eu acho que é bem complicada. Você chama do que jornalismo? Declaratório. Não, porque uma das últimas que eu fui, tinha 2 ou 3 repórteres assim, o cara falando isso, ué, mas não vai checar. É uma taquigrafia praticamente, né? Taquigrafia. Bate tão rápido que parece taquigrafia. É esquisito essas coisas, né? É esquisito, porque você tira do veículo de comunicação uma das coisas mais importantes que é a checagem. Tem que checar a notícia, né? Então isso é realmente complicado. Então, mas só para citar um exemplo teu, por exemplo, setor de suco. Eu posso ouvir você. Sem dúvida. É um. Mas aí eu posso ouvir uma entidade produtor, sem dúvida. Tem uma. Analista. Eu posso ouvir produtor. Sim. Quer dizer, a informação que eu vou dar pro... Aliás, esse livro aqui, ele é dedicado a todo mundo que lida com comunicação, né? Sem dúvida. De estudante a empresário, né? De estudante a empresário, exatamente. Então, mas essa notícia que eu ouvi 3 ou 4 fontes, seguramente o que eu vou escrever, seja 10, 15 ou 20 linhas, vai ter um fundamento melhor do que quem ouviu só um discurso e escreveu, né? Você ouve opiniões divergentes. A notícia acabou virando commodity hoje em dia, que é uma coisa que se lida aqui hoje, diariamente, né? Então, soja, milho, café. Vira commodity. Então, assim, eu acho que a boa informação é diferente. A notícia hoje em dia ela tem muito pouco valor porque, enfim, você consegue acessar muito rápido. Agora, a informação não. A informação é uma coisa que tem mais valor do que a notícia, porque ela traz ali elementos estruturantes. Então, o que a gente tenta fazer, pelo menos lá na Citrus BR, é trabalhar muito claro, que tem notícia, mas muito com informação. Porque isso você acaba auxiliando o mercado, você auxilia as pessoas no poder de decisão, que no final das contas é o que importa. Que é o que as pessoas precisam. Você pediu break, Santiago? Não, né? Pode dar. Então, eu estou vendo aqui pelo relógio, depois a gente aproveita. Vamos para um break e depois a gente vai para o último bloco. Bom, o assunto é o livro, uma notícia relevante de Ibiapaba. Esse livro foi editado pela Associação Brasileira de ABERJ. Isso, Comunicação Empresarial. Comunicação Empresarial. Eu não sei onde vai estar disponível, mas daqui a pouco o Ibiapaba fala. É super interessante para você entender como é que funciona essa coisa. Por exemplo, eu sou no meu trabalho, eu sempre trabalhei com fontes que algumas delas diziam para mim, estou te falando em off para você saber, mas você não pode me citar. E eu, naturalmente, se eu tenho algum bom desempenho como jornalista, muitas vezes graças a essas fontes que abriam o jogo e falavam, mas tem que ter confiança. Esse é um outro tema daqui a pouquinho. Intervalo, já volto já. Ok, estamos de volta, o programa Mercado Futuro. Deixa eu só terminar uma história aqui. Esse título que eu te falei, depois eu conto para vocês.
O Pablo Neruda escreveu um livro de memórias que chama Confesso que Vivi. Estou contando de um amigo aqui que lançou, amigo, conhecido, não sou amigo, um livro que pegou um título do Pablo Neruda, acho que foi até prêmio Nobel, né, o Pablo Neruda. E que depois desses dois, o livro do Ibiapaba e o livro o teu não é de memórias, né, mas o outro é de memórias. E alguém demonstrou que nós temos que escrever livro de memórias, tem que deixar registrado. Sim, sem dúvida. Porque a mesma aflição que tem esses outros autores, não é o seu caso, eu nunca escrevi, já tentei, comecei a escrever um pouco das minhas memórias. Mas eu começo a ler e falo, mas quem vai se interessar por isso? Meu pai e minha mãe já foram, só se psicografar. Mas não, me convenceram que tem que escrever. Com certeza, tem que escrever hashtag. Então, mas vamos ver aqui, aquele gráfico, o que eu vou achar aqui, que você sabe que página é? Não sei, de cabeça eu não sei. Ah, meu Deus, que fala eu não marquei? Da hipótese da relevância. Isso, da hipótese da relevância. Vai explicando o que é isso. Bem, vamos lá. A hipótese da relevância, ela é um... Isso é uma teoria legal. É uma teoria, é uma premissa, na verdade, de comunicação, que diz o seguinte, quer dizer, você tem dois eixos principais para uma notícia ser publicada ou não. O primeiro deles é a relevância e o segundo é a exclusividade. Agora, qual que é a notícia perfeita? É a notícia que ela é muito relevante e totalmente exclusiva. Não existe meio exclusiva, ou ela é exclusiva ou não é. Então o que acontece? Uma notícia ela pode ser mais relevante, mas ela não pode ser mais ou menos exclusiva. Dentro disso, o que a gente verifica? Que quanto mais relevante for essa notícia... A teoria do funil. A teoria do funil e a hipótese da relevância. Então o que acontece? Quanto mais relevante ela for essa notícia, menos necessidade ela tem de ser exclusiva, ou ao contrário, muito provavelmente ela vai se disseminar mais, independente dela ser exclusiva ou não. O que isso traz para a gente? Isso traz para a gente uma boa análise sobre crises. Então, quer dizer, quando você está diante de uma situação que ela é potencialmente uma crise, e crise é toda aquela informação que tem potencial de se multiplicar, não apenas uma notícia ruim é notícia ruim, você lida com ela. Crise na notícia de grande interesse público que vai suscitar uma cobertura massiva em cima dela. Então essa hipótese da relevância, ela serve para isso, para você entender um pouco e também para aqueles que sejam mais críticos entenderem que às vezes uma determinada notícia ela não está no páreo, ou seja, ela não é publicável porque ela não é suficientemente relevante para determinado veículo. E aí o que você precisa fazer? Você precisa encontrar mecanismos para trazer aquela notícia para um patamar um pouco mais relevante e quem sabe ela seja aproveitada por determinados veículos de comunicação. E aí a gente não está falando de mentira, não está falando... simplesmente tratamento, quer dizer, uma maneira que você encontra, às vezes, de associar uma causa a uma causa existente, a uma determinada situação, a você mostrar um impacto social, a você mostrar outras questões que estejam em torno da notícia e que deem para ela a sustentação necessária para o veículo publicar. Porque, caso contrário, simplesmente ela não vai ser publicada e ponto final. Aqui tem um dos quadros aí do capítulo da teoria do funil, não sei se é o último, minimamente relevante e exclusivo, linha de corte. Aí tem muito relevante, irrelevante e irrelevante. É abaixo da linha de quê? Não, já entendi. Eu achei um negócio engraçado aqui. Já te pediram para ler matéria antes de ser publicado? Milhares de vezes. Tá aqui, é um capítulo, entre capítulos. A gente fala dos pecados capitais, né? Então, eu posso falar uma coisa aqui pro nosso telespectador, nunca, em hipótese nenhuma, peça para um jornalista para que você possa ler a matéria antes de publicar. Por quê? A relação com o jornalista ela tem que ser de confiança. Então, a partir do momento que você se colocou à disposição para ser escrutinado por uma reportagem, você tem que entender que o erro é inerente, quer dizer, ele pode acontecer ou não, provavelmente vai acontecer, porque, como o Hash colocou aqui,
O jornalista ele vai ouvir uma fonte, duas, três, quatro, com opiniões às vezes divergentes e vai tentar ali fazer uma mescla do assunto. E jornalismo é isso, quer dizer, o resto é publicidade. Então não façam isso, quer dizer, não peçam para ler a matéria antes, porque é realmente de uma falta de elegância muito grande e ofende bastante aí a categoria, não é um negócio Você legal. fala de cobertura online, agora que esse aqui, capítulo eu não me lembro. Google, aquele que tudo sabe. O que você está criticando o Google? Não, não, o que acontece é o seguinte, quer dizer, uma coisa que se fala bastante hoje... Você percebeu como é interessante esse livro? Dá pra gente conversar o dia inteiro. Dá, sem dúvida, é um assunto que a gente gosta ainda, né? Então o que acontece? O Google, ele hoje é a grande referência. Então, quer dizer, seja para uma notícia que eu quero saber se ela é exclusiva ou não, eu dou um Google, já matei na hora se ela é uma notícia exclusiva, se ela foi requentada ou se de repente, sei lá, ela já foi tratada de alguma outra forma. E também o Google, ele é muito bacana para a gente medir reputação. Então existe até um índice que o pessoal chama de G3 ou G5, que é as 3 ou 5 primeiras páginas do Google. Então você quer saber o que se fala sobre o Antônio Resch, você vai lá, Antônio Resch, tem lá 3 páginas, que é normalmente o máximo onde as pessoas vão, e ali tem um pequeno resumo da sua história. Então, o que tiver associado à sua reputação nessas 3 primeiras páginas do Google é o que você é para a sociedade. É um horror isso, mas é o mundo que a gente vive. Então, você tem que trabalhar também para que a pessoa, setor ou a empresa, ele esteja com uma reputação minimamente razoável nessa linha de pesquisa, porque senão isso só vai se multiplicar e acaba entrando num círculo vicioso que é um horror. Cara, você sabe que você falou um negócio aí, eu me descontrolei completamente aqui, porque um dia eu entrei no Google e tinha lá umas 10 páginas minhas, não sei quantas. Aquela que vai. Sim. Cara, eu descobri uns parentes que eu tenho que esconder, cara. Os parentes espanhola, Resch aí que eu vou te contar, viu? É mesmo? Eu tô. Minha reputação no Google. O Google te condena. É, o Google. Meu Google me condena. Você escreveu esse livro pensando mais no empresário ou mais no jornalista? Porque o jornalista, de uma maneira geral, nós. Quer dizer, eu acho que eu já abandonei esse vício. Mas a gente se acha um pouco dono da verdade, enquanto jornalista. É verdade. Eu já trabalhei em publicações. Quantos minutos? 2. Eu já trabalhei em publicação que diziam para mim: vai lá, marca uma entrevista com o Ibiapaba. Nós queremos que ele declare isso. Ah, é verdade. Né? Então, não sei. Mas a gente é meio dono da verdade. Então, por isso que eu estou perguntando, já tem 2 minutos, né? Se é mais para estudante, mais para empresário, porque jornalista é invejoso. Vai ler e vai falar: pô, o Ibiapaba escreveu isso. Não é o meu caso, mas enfim, para quem que você escreveu? Olha, eu escrevi para... ele é um livro de comunicação para não comunicadores. Claro que ele também atende estudantes e qualquer um que queira concordar ou discordar com tudo aquilo que eu escrevi. Mas, de maneira geral, o que eu gostaria é que esse livro ajudasse a empresários, executivos, gente interessada em lidar com a mídia porque precisa ou porque quer, a entender um pouco como é que funciona essa dinâmica. Se eu conseguir entregar isso, acho que o valor do livro já vai estar coberto, ele já vai ter servido aquilo que eu pensei quando tive a ideia de escrever. Bom, eu já plantei árvore e acho que já escrevi. Não escrevi um livro no formato livro, mas já devo ter escrito quantidade para vários livros. Só não tive filhos. E você já plantou árvore também? Já plantei árvore. Então você já está completo. O livro, A Notícia Relevante, que nós estamos falando hoje aqui com o Ibiapaba, está disponível nas livrarias, nas melhores livrarias. De aeroporto, né? Nas principais livrarias, no site da Berge, para compra online, enfim, tá? Vocês comprem, o livro, não sei quanto custa, mas não deve ser um preço muito caro, né? Ele custa bem menos do que ele vale. Fechou, né? Ibiapaba, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Resch, é sempre um prazer. Sucesso, espero que esse Obrigado. seja o primeiro de outros, né? Porque aí as ideias vão amadurecendo. E estou à disposição. Acabou o nosso tempo. Obrigado, viu? Obrigado.